riqueza do que significa o Ikigai, olhando exatamente por essa imagem, porque ele responde às quatro áreas da nossa vida que cria uma conexão muito forte com a questão da paixão, aquilo que nos move, que nos tira da cama, com profissão, né, com trabalho, com aquilo que de fato nós fazemos. Isso tem uma relação com o dom, com o talento, com aquilo que a gente é bom, e se a gente conecta paixão, profissão e esse talento com a missão da nossa vida, a gente, enfim, encontra o nosso Ikigai. Então, o que que a gente gosta de fazer? O que que a gente ama fazer? E aí, se vocês forem ver em vídeos variados, tem muita coisa, desde fazer comida, desde fazer esporte, desde trabalhar, enfim, tem muita coisa que a gente gosta muito de fazer e nós temos paixão por isso. Nisso que nós amamos, nós somos muito bons, que a gente pode ser ter uma relação até com a questão de ser pago, ser remunerado naquilo que a gente é tão bom para fazer, como tem, por exemplo, pode ter pessoas aqui que amam cantar e são bons para cantar, né? Tem talento e pode ser, inclusive, ser remunerado. E isso traduzindo vira sua missão de vida, que é o seu Ikigai. Então, naquilo que você ama, naquilo que você é bom, que pode ser ou não remunerado, porque tem muita gente que é solidário e faz porque gosta mesmo, e porque o mundo precisa, então cria-se essa vocação, essa missão, e aí realmente a pessoa encontra o Ikigai. Tá? Então, explorando isso com aquela minha pergunta, eu queria fazer de novo para você e voltar aqui. O que te move, o que te tira da cama? Aí eu pedi para colocar no chat. Temos alguma coisa aí, Beth, que o pessoal colocou ou não? Ainda não, André. Deixa eu O conferir pessoal aqui tá de novo. tímido, né? Não, mentira. Sorry. O, o João Paulo Faustino colocou contribuir com a mudança de comportamento das pessoas para a prevenção de Normal. acidentes. Olha, mesmo Ikigai que o nosso, viu? O Marcos, né? Contribuir com a redução de conflitos. Esse é um case bem legal, viu, gente? O Marcos, ele já apresentou para gente em um dos Ikigais, que eu até coloquei aí o link para vocês assistirem outros. Ele já compartilhou com a gente que através, né, Marcos, das provocações aqui, ele foi se aprofundando e ele encontrou o Ikigai dele, que é exatamente esse que ele colocou É. né, no chat. Hein, Beth, o último convite que eu tive para retorno é Ah, para auxiliar o time de segurança em abordagem no campo, porque está tendo Que legal. muito conflito. Olha que legal, legal. muito bom. Aí já soma outro conhecimento seu, muito bacana. É, muito show. E Romildo colocou vontade de viver bem e melhor com tudo e com todos. Wilker, contribuir na redução de custos da empresa onde atuo. Olha aí. Muito bom. Então, quer dizer, nós temos muitas pessoas apaixonadas que tira você da cama, te movimenta. E como eu falei, tá, gente? Não precisa ser necessariamente coisas profissionais. O que que você faz na sua vida que te tira da cama, né? Todos os dias. Pode ser, tem relação com a sua família, bem-estar, comunidade, trabalho, tá? Pode ser em qualquer âmbito, são coisas que realmente faz muito sentido para você, tá? Então, tá aí a dica. Encontre quem não tem um, não, André, que tem o dois, três, cara, tem gente que pode ter muitos Ikigais, tá? Então, acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. E hoje com a gente aqui tem uma pessoa que é apaixonada por Ikigai, que é o Emerson Carvalho. Eu não falo velhinho, né, porque ele vai se apresentar aqui, mas é uma pessoa, né, que trabalha há anos na Vale, tem uma vasta experiência, né, dentro da indústria. Hoje, atualmente, ele trabalha na área de consultoria, né, tem as suas N graduações, MBA, engenharia de produção, gestão estratégica, e hoje aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente. Acho que a maioria de vocês já conhece o nosso amigo Emerson Carvalho, e ele está aqui para falar sobre um dos temas importantes dentro da indústria hoje, seja a Vale, seja qualquer outra indústria, né, pela experiência nossa automobilística na Toyota também, e a gente vai aprender um pouquinho aí sobre o conceito do SMAD. E aí eu já canto a bola, Emerson, você está por aí? Eu cheguei, velhinho. Tá uma correria louca hoje aqui. Onde eu Estamos tô, com parece que recorde de melhorou. audiência, viu, Emerson? Ah, é? Então, É, primeiramente, eu vou agradecer, tá? Agradecer o convite da Beth, André.
Agradeço o convite, agradeço quem também está aqui. Eu acho que nós vamos aprender juntos. A gente está aprendendo, melhoria contínua, assim como o aprendizado também é contínuo, né? Então, embora o André já me apresentou, só queria dizer o seguinte, que meu nome é Emerson William de Carvalho. Na Vale, Velhinho. Emerson Carvalho, mais conhecido como Velhinho. E fora da Vale, com a família, é o William. Então, eu vivo esse dilema aí. E muitas situações cômicas já passei, tá? Porque muitas mesmo, não é poucas não. Mas é isso aí. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre SMED, eu gostaria de falar sobre o meu Ikigai. É interessante porque eu não estava pensando em falar sobre o meu Ikigai, queria direto falar sobre SMED, né? Aí o André hoje me provocou e foi interessante porque tem uma história bacana. Olha como é que são as coisas. Eu vi que entrou aqui, tem algumas pessoas aqui, eu não vou conseguir ver todos que estão aqui presentes, mas quem me conhece aí das antigas vai saber. Lá em 2005, eu fazia engenharia mecatrônica, e aí eu mudei para engenharia de produção. Vocês estão me ouvindo bem, né? Ah, tá bom. Sim. E aí, eu trabalhava na pelotização, e o Célio Avancini, ele tinha acabado de ser promovido a gerente, e tinha ido para Oman como gerente. Ele chegou na pelota, encontrou comigo, a primeira pergunta que ele fez para mim foi: "Pô, velhinho, você fazia engenharia mecatrônica, por que que você mudou para engenharia de produção?" E assim, aquele questionamento dele, é que eu fui lembrar hoje, né, na verdade de vez em quando eu lembro disso. Eu virei para ele com muita certeza, né, e virei para ele e falei: "Cara", porque ele fez o questionamento, tipo assim, porque ele estudou comigo quando eu iniciei o curso de engenharia mecatrônica e estava terminando o curso de engenharia metalúrgica, lá na UCL. Então ele me questionou, tipo assim: "Pô, engenharia mecatrônica é melhor". Thiago Diniz que gosta, né. Aí eu virei e falei assim: "Cara, na verdade é o seguinte, eu sou apaixonado com o sistema Toyota de produção. Embora vocês estão me preparando aí para ser gestor na Vale, mas, cara, um dia eu quero trabalhar com o sistema Toyota de produção". Rapaz, ele virou para mim muito cético, assim, virou assim: "Cara, só se for fora da Vale, porque na Vale esquece". E bem seco, sabe. Moral da história, né, o tempo passou, trabalhei muitos anos como supervisor de execução, inspeção, PCM, enfim, fiquei como gestor até 2015. Em 2015 tive a oportunidade de vir para a excelência operacional. Em 2010 eu iniciei com o Murilo Peralta, o Everton Leal, o time ali, enfim, um time bacana. Eu não vou citar nomes, senão eu vou acabar esquecendo alguns aqui. E foi bacana que em 2016 comecei a trabalhar com o Takahashi, que é um VPS bem na prática, né, quem conhece aí o nosso trabalho sabe que é o Lean na veia, e estou com o Taka até hoje, já vai para 8 anos com o Takahashi, exatamente colocando em prática o Lean. Tive a oportunidade de ir várias vezes na Toyota. Então, assim, quando você quer muito uma coisa, gente, que eu poderia trazer para vocês é isso. Quando você quer muito uma coisa, tem uma frase que diz que todo o universo conspira a favor. Eu costumo dizer que esse universo chama Deus, né, cada um dá o nome que quer, mas assim, uns fala que é Deus, né, o outro chama de universo mesmo, natureza, mas eu costumo dizer, assim, que realmente tudo conspira a favor, e Deus abençoa e as coisas vai direcionando. Direcionando por quê? Porque você planta, e tudo que você planta, você colhe. Então suas ações direciona para aquilo que você quer, de uma forma bem natural. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Acredito que eu devo estar dando algum resultado, senão o Taka já tinha metido um pé na minha bunda pelo tempo que eu estou com ele. Mas vamos que vamos, né? Vamos lá. Aqui, vocês ficam à vontade, vocês estão muito calados. Estamos ouvindo sua história Estão aí, ó. ouvindo? Então tá História bom. bonita. Isso aí. Tem muita história, Thiago. Tem muita história esse homem tem. Pior Esse que tem tem. história para contar. Não, Isso velhinho aí. com a história é bom, viu? Ó, e ó, É o momento de ouvir e aprender, né? Vamos, Isso nós vamos aí. estamos falar. aprendendo junto. Mas só lembrando, eu não vou falar daquelas outras dimensões, porque a gente poderia estar falando que o Ikigai é muito mais do que isso, né, que o lado profissional. Gosto de estar próximo à natureza, contato com a natureza literalmente, tem lá minha criação de orquídeas, meu pomazinho, meus bichos, então gosto muito desse contato aí próximo à natureza. Mas vamos falar um pouquinho então sobre SMED. Pessoal, vou estar compartilhando minha tela, e assim, qualquer ideia aqui, como é muito conteúdo,
Eu vou acelerar onde eu vejo que pode. Alguns momentos vou parar, interagir com vocês, fazer perguntas. Vocês prestem muita atenção, que de vez em quando eu fazer algumas perguntas. Mas no final eu vou estar abrindo aí 15 minutos aí para gente. Eu tenho que 1 hora, André? São 1 hora, né? 19h20, Então vamos ver se até 8 horas, até 8h10, 19h20, então até lá para as 8, a gente passa o conteúdo e abre 20, 15 minutos para perguntas, tá? Mas nada impede, como a gente vai estar interagindo, nada impede de interromper, tá, gente? Que é assim que fica bom, tá? É só porque tem muito conteúdo mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. É só liberar aí para me compartilhar, o Beth ou o André que tiver aí, que eu não estou conseguindo, não. Estou falando somente organizadores apresentando. Ai, meu Deus, cadê o Thiago para me ajudar? Eu vou, Eu peraí, nunca lembro. deixa eu colocar aqui, cadê o Emerson aqui, deixa eu ver. Achei, aí, 3 pontinhos, torná-lo apresentador, Apresentador, isso. Ótimo. alterar, Agora foi. pronto. E mais uma Ô, vez, tá, Beth, pessoal? tá bloqueado para adicionar pessoas ou não? Eu não tô conseguindo aqui também. Não deveria estar, não. Ah, Mas não. pode, eu vou mandar o link aqui no chat, ô Milton, e aí o link você consegue encaminhar, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Ó, eu não vou estar vendo vocês, gente, então, mas fica à vontade, tá, Beth e André, me ajuda aí, que se alguém levantar a mão, não só pode, como deve interromper sim, tá? Ikigai só falei. responsa, hein, Emerson? 41 pessoas, esse é um dos com maior Meu engajamento aí, viu, meu? Aí, só aumenta a responsabilidade, hein? Então, eu vou falar o seguinte, isso nós aí. vamos fazer um bate-papo aqui, tá? Vamos lá, então. Boa. O SMED tá na moda, né, cara? Então, E assim, tá mais é pra a tudo, né, responsa gente? mesmo. Exato. Ô, André, na hora que você estiver vendo minha tela, vocês me falam aí. Vamos vendo. Então, vou aumentar o áudio. Ah, já tá. Bom, vamos lá. Eu queria iniciar, pessoal, com esse vídeo aqui da estação de Tóquio, porque ele é muito provocativo, sabe? Dentro do conceito aí do SMED e muita coisa, vocês vão ver aqui. Eu queria que vocês observassem que depois a ideia, queria ouvir vocês, né? Trazer um pouquinho do que vocês vão estar vendo com a nossa realidade hoje em campo, tá bom? Ô, André, só olha se está saindo o áudio aí. Tá, Você não. está ouvindo? Não? Não. Peraí. Na hora de você Não, eu já sei. compartilhar, foi isso. Eu Talvez já na sei hora de qual compartilhar. tá. Vou parar aqui, é porque eu tinha que compartilhar com áudio, né? Isso. Bom, vamos lá. Vocês Agora estão tá vendo? certo. Uhum. Ah, maravilha. Então, pessoal, esse aqui é uma grande obra lá na estação de Tóquio, uma estação de metrô em Tóquio. Então, por ser uma grande obra, é visto como um grande evento, né? Vocês vão ver que em poucas horas eles vão fazer essa obra aí, que de repente no Brasil vocês vão me dizer qual que é o tempo que levaria. Então, logo no início aí nós temos toda uma preparação, né? Então, como se fosse aí um overhaul aí de uma máquina nossa grande aí, com o envolvimento de todas as interfaces. Como se fosse um self-share aí, né? Então nós estamos falando aí, deixa eu só voltar aqui, tá, gente? Rapidinho, desculpa aí. Tentar melhorar o áudio, Beth, que eu tô achando que tá muito baixo, vocês não estão achando, não? Pra mim tá bom, Emerson. Tá bom Tá aqui, bom? Tá bom. tranquilo. Tá bom. Eu acho que é o meu, então, tá? Então desculpa aí, vamos lá. Então vocês vão observar que tem a participação até de autoridades, comunidade, todo mundo envolvido, não só quem está no projeto, né?
E aí tem todo um ritual aí de uma grande parada, né? Toda aquela parte da segurança, como se fosse ali um safety share, né? Inicial, um DSS coletivo. Toda a preparação, todo o time de execução presente. Ao todo, tá, pessoal, nós estamos falando envolvido na execução aí, nós estamos falando em torno de 1.200 pessoas, tá? Então, olhando a situação antes, ligando aí essa extração de metrô de Shibuya a Yokohama, então essa situação do depois, ó, quer dizer que vai baixar esse deck inferior aí, como eu comentei, né? 1.200 pessoas envolvidas, desde o planejamento até a execução. E aí observa o reloginho, nós estamos falando de 00:58. E aí passou o último metrô, começou. Se vocês forem observar aí, pela cor do capacete e as camisas, são vários cargos e funções aí. Nós temos aí coordenadores, team leaders, supervisores. Começa a imaginar a quantidade de SMED que não tem aí, né? Trabalho padronizado, etc. Aproximando aí às 5 horas da manhã, observa que começa o primeiro teste, eles entram, fazem mais uns pequenos ajustes. E na sequência, liberam. Só falando aí de 3 horas e 25 minutos de atividade. Boa, né? Aí eu queria ouvir vocês, na opinião de vocês, o que isso nos remete, né? Comparando com a nossa situação hoje na Vale, nas nossas grandes paradas, o que levou eles a fazer essa atividade no tempo tão curto? Você vê como uma atividade de grande porte. Fala, Thiago, todo mundo aí, fica à vontade. Eu acho que ali incidia um fator preocupante, que era a questão do tempo, né? Porque pela manhã aquele metrô precisava voltar a operar, né? E muitas vezes o tempo ele é um grande inimigo assim da tomada de decisão, da percepção. Então assim, acho que além de planejamento ali, de sincronismo, né? De várias partes, igual você falou, cargo e função atuando numa frente ali, eu acho que eles conseguiram manter muita frieza assim para conseguir atuar em conjunto, sabe? E o resultado foi conforme o esperado, né? Perfeito. E trazendo para um contexto de mineração, muitas vezes o tempo ele é um grande inimigo e vai gerando um monte de situações indesejadas e às vezes nem o resultado esperado é alcançado, né? A gente deixa realmente a complexidade, todos os problemas vir à tona e isso gera uma série de atrasos e acaba atrapalhando também o resultado. Mas muito bacana de ver a sintonia, o sincronismo ali de todas as partes. Dentro da sua fala ali, ô, Thiago, você acha que houve um investimento bom no planejamento ali? Com certeza. Eu imagino que eles debruçaram ali bastante tempo em cima do planejamento da atividade, né? Talvez horas e horas de planejamento para a execução sair toda conforme o planejado, né? Na opinião de vocês, aí é para todos, vocês acham que teve desvio ali, gente, durante a atividade? Boa. Teve e muitos, gente. Eu não vou Acredito que passar sim. o vídeo de novo.
perfeito. Quem Sim, falou aí? Fica à o vontade. Wilker tá com a mão levantada. O Wilker, fala aí, Wilker. Perfeito, senhores. Boa noite. Wilker Ferraz aqui de São Luís, né? No Vale, Porto Norte. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar em Minas Gerais, né? Comecei minha carreira em Minas e lá britagem, né? Os tempos de britagem, linha singela, são tempos muito mais reduzidos do que os tempos, por exemplo, aqui das paradas aqui do Porto Norte. Então, como vocês estão falando, né? Quanto menor o tempo, mais a gente se dedica, né, principalmente de planejamento, para poder as coisas acontecerem, né? Então, como você falou, com certeza tiveram desvios, mas como ela foi bem planejada, ela precisou ser bem planejada, acredito que até esses desvios eles já tinham mapeados, né, e aí traçaram rumos, né, para resolver, né? Não, perfeito. Eu não vou passar de novo ali, Wilker, mas nós tínhamos ali um coordenador de capacete branco e vários de camisa laranja. Todos ali com camisa laranja eram team leader, técnico líder, ou seja, era a cadeia de ajuda do time de execução. Ali, pessoal, só vou acelerar por causa do tempo mesmo, infelizmente, né? Se fosse um treinamento, a gente tinha mais tempo para debater. Mas o que acontece? Nós estamos falando ali de um excelente planejamento, nós estamos falando de uma cadeia de ajuda muito bem definida, trabalho padronizado, nós estamos falando de vários SMED, né? Troca de conjunto, conversão de setup interno e externo, muita atividade foi feita externamente para na hora lá simplesmente fazer uma troca rápida. Nós tivemos ali, vocês verem que apesar dos desvios, eles sempre conseguiram voltar para o jogo. Então, assim, ali nós temos grandes aprendizados, tá? Eu quis trazer esse vídeo para dar essa provocação inicial, porque vocês vão ver o tamanho da relevância que é o SMED, né, dentro de uma parada qualquer que a gente tiver na área, independente se é parada grande ou pequena, o conceito do SMED se aplica, né? Então, vamos lá. Então, o que é SMED, né? A palavra SMED, pessoal, significa Single Minute Exchange of Die. No Brasil, a gente fala muito de troca rápida, né, de ferramentas, troca rápida de componentes, redução de tempo de parada. Normalmente, no Brasil é conhecido assim. Então, de acordo com o Manual de Redução do Tempo de Setup, falar nisso, vou até agradecer aqui, tá, pessoal? Tem esse fundo aí dos VPS Sudeste, porque eu peguei como base o material do Manel, meu amigo Manel, que antes estava no Sudeste, agora está lá em Serra Sul. Então, aproveitei o material dele para estar trazendo aqui esse alinhamento nosso aqui sobre SMED. Então, o método SMED, né, é de redução de tempo de setup, que possibilita essa flexibilidade no atendimento das demandas existentes, através da execução de atividades integradas, de redução de tempos de setup, abastecimento, gerenciamento de ferramentas, dispositivo matriz. Aplicar o método SMED é fundamental para a competitividade das empresas, né, contribuindo assim para o atendimento à produção e excelente custo-benefício. E quando a gente fala de SMED, só para a gente saber o que significa cada palavrinha dessa, né? Single, né? Único dígito, minute de minuto, exchange aí nós estamos falando de troca, mudança, off-die aí de ferramenta molde. Então, o SMED é uma técnica destinada à execução de operações de setup em tempos de um dígito, né? Tempos inferiores a 10 minutos, ou seja, tempos inferiores a 2 dígitos. Depois, mais na frente, aí o André, você fica até à vontade aí de contribuir, né, com a sua experiência na Toyota, mas quando a gente fala do por que surgiu, né, o SMED, porque a Toyota viu que para ela ser competitiva, ela precisava reduzir os tempos de setup e buscar esses tempos menores do que 2 dígitos, ou seja, menor que 10 minutos, era fundamental. E nós vamos ver mais na frente, de forma mais clara isso. Então, o SMED ele flexibiliza a produção, permitindo a migração de grandes, né, de grandes para pequenos lotes de produção, com ganhos consideráveis aí, tanto de produtividade quase sem necessidade de investimentos. Ou seja, nem tudo precisa de investimentos, né? E tem uma frase do Xingu aí bacana que é: todo tempo de setup que exceder a 1 dígito de minuto é um desperdício. Ou seja, né, é óbvio que está falando de uma linha automobilística, né, numa linha de produção na automobilística. Traduzindo para nós, talvez o que eles trabalham muito em cima de minutos, nós seria horas. Mas vocês vão ver que alguns exemplos aqui, eu espero que dê tempo a gente passar alguns cases,
vocês vão ver que nós temos case na Vale hoje saindo de horas e vindo para minutos. Então, a abordagem objetiva do SMED, aquilo que de fato, pessoal, agrega valor, transformação, nós estamos falando ali de 5%, ou seja, 95% das outras atividades não agrega valor. Ou seja, através do SMED, a gente pode ficar cada vez mais próximo daquilo que de fato agrega valor. Então, os esforços para melhoria costumam estar quase sempre focados na transformação, que representa apenas 5%. Então, muitas das vezes nós estamos preocupados lá em reduzir o tempo da troca do rolamento. A troca do rolamento em si, ele é pequeno, mas a quantidade de desperdício, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, né? Eu estava comentando com o time lá, nós pegamos um exemplo. A troca de um sensor lá no Porto Tubarão levava menos de 15 minutos, mas o tempo de parada do virador era mais de 2 horas. Ou seja, se a gente for olhar, tirando 5 minutos, o resto tudo não agregava valor, era desperdício, tirando os 15 minutos. Então, 1 hora e 45 minutos era oportunidade. Então, no caso lá, por exemplo, nós resolvemos com um Kanbanzinho lá do lado, reduzimos de forma considerável. Mas vamos lá. Então, as melhorias substanciais capazes de criar forte diferencial competitivo estão na eliminação das atividades que não agregam valor. Então, foco naquelas atividades que de fato não agregam valor. Por que é importante reduzir, né, o tempo de setup? Então, o primeiro passo, pessoal, é em função da flexibilidade de produção. Por isso que a gente busca reduzir esse tempo de setup. Quando o Thiago comentou assim, ele reforçou naquela questão, eles precisavam entregar a estação lá no metrô às 5 da manhã, aquilo, ou seja, a redução desse tempo de execução ali permitiu essa flexibilidade. Talvez aqui no Brasil a gente pararia o metrô ali, ficaria meses parado para fazer uma atividade daquela. Mas aí vem a necessidade do cliente, no caso lá a comunidade, né? Então, flexibilidade de produção é a capacidade de produzir uma linha variada de produtos de acordo com a necessidade do cliente e mercado. Então, isso implica em produzir estritamente o necessário. Lembra lá do just time, né, gente? Produzir extremamente o necessário na quantidade solicitada e no menor tempo possível. Uma produção diversificada e de baixos volumes. Então, aqui é um exemplo de uma linha de produção convencional. Ou seja, quando eu olho aqui, devido ao setup ser grande, eu só tenho esse momento de setup manobra a cada 4 vezes por mês. Quando você tem essa flexibilidade através dessas melhorias, através do SMED, nós estamos falando de 4 vezes ao dia. Vou dar um exemplo do que hoje, né, nós estamos vivendo lá na Toyota. A cada 108 segundos, só para vocês terem ideia, na planta de Sorocaba, o takt time ali, a cada 108 segundos está saindo o carro. Então, vocês imaginam, a cada 108 segundos, e tem um detalhe, tá? Ora um Corolla Cross, ora um Yaris. Ô, André, você queria reforçar algum ponto aqui? Se quiser, fica à vontade, tá? Eu acho que aqui é bem rico a gente trazer até alguns exemplos aí da Toyota que reflete a nossa, né? Imagina que muitas empresas, elas gastam, pelo estilo de produção em lote, muitas vezes você gasta rios de dinheiro. Chegam aqui, parece que estão morrendo de fome, né? Mas sabe que geladeira é uma agonia. Fecha o áudio aí, gente. Já secaram isso aqui, já tá. Pronto. Então, muitas empresas gastam rios de dinheiro, e aí você vê que essas empresas chamadas de convencionais, elas trabalham muitas vezes puramente por lote, né, por batelada. E aí você tem, às vezes, 4 tipos de modelo de carro, né, 4 tipos de linhas diferentes, e a Toyota, como o Emerson bem explicou, ela tem uma única linha, onde você produz vários tipos de modelo de carro. Lógico, tem toda uma questão flexível, né, de logística, porque são 15 mil componentes agregados, enfim. E você produz uma única linha, com quantidade reduzida de pessoas, quantidade reduzida de equipamento. Então, você reduz em equipamento, todos aqueles desperdícios você reduz, né? Então, você tem a flexibilidade de você estar numa única linha produzindo vários tipos de carros diferentes. Tá? Então, esse é um tipo de redução de setup muito grande que a Toyota desenvolveu. Perfeito, André. Show.
Fases conceituais do SMED, né? Então, nós temos 3 fases conceituais. Primeiro, nós temos aquela situação do antes, tá, pessoal? Que não se diferencia a preparação do interno da externa, ou seja, quando o mato está alto ali, antes de você aplicar o conceito do SMED, há uma mistura, né, de setup interno com externo. Muitas atividades que poderiam ser feitas fora, você faz dentro do equipamento parado. Então, a primeira fase é a separação das tarefas de preparação interna das tarefas de preparação externa. Ou seja, um exemplo aí do externo. Checklist, verificações de funções, melhorias de transporte de utensílios, ferramentas. Quando você vai para a segunda fase do SMED, é a conversão de preparações interna e externa. Ou seja, no externo, quais são as atividades que eu poderia preparar antes? O exemplo lá que eu dei, né? A troca do acionamento, a troca do rolamento. Pô, preparação antecipada das condições de operação. Pô, o material já está do lado do mancal que eu vou trocar o rolamento. O rolamento está do lado, as ferramentas estão do ladinho lá. Isso é uma preparação, é um setup, né, externo. Padronizações das funções. O que fazer, o como fazer está claro, os papéis e responsabilidades está claro. Gabaritos de pré-montagem, né, pegando o exemplo aí do interno para o externo. Às vezes, dentro da atividade interna, eu estou lá, sei lá, pegando o exemplo aí da turma aí. Eu vou ajustar o gap de um rolo. Às vezes eu estou com um paquímetro. Será que um gabarito não resolveria ali, ganharia muito mais tempo? Gabarito de pré-montagem. Então você começa a ver oportunidades dentro da atividade interna que pode trazer para o externo. Há um andaime que hoje está montando dentro, para fazer uma determinada atividade. Eu tenho que montar um andaime. Quais são os andaimes que eu posso montar fora da parada, para quando iniciar a parada eu ganhar aquele tempo? É um guindaste que eu patolei. E o plano de ringue? Eu poderia ter feito antes? E a fase 3 é aperfeiçoar todos os aspectos de operações, né? Tanto em relação ao setup externo quanto interno, ou seja, você consegue reduzir o tempo tanto das atividades externo quanto interno. Mas nós vamos explorar um pouquinho mais isso aqui, tá, gente? Então, os fatores que afetam o setup. Alguns fatores afetam as atividades setup, né? Troca de componentes e nem sempre são levados em consideração na hora de seu planejamento. Então, em definições, as pessoas não sabem corretamente o que deve ser feito, falta clareza na sequência de trabalhos, necessidade de improvisações, né? Muitas vezes falta de recursos, e aí está associado, a maioria das vezes, a essas dificuldades. Ó. Falta de ferramenta, né? Ferramenta sem condição de uso, ferramenta armazenada de forma incorreta, necessidade de confirmações de desenho, instruções de setup, busca de ferramentas, peças, instruções, né? Quantas vezes o executante chega lá na frente de serviço, e aí, quando você chega lá numa determinada parada, tem 5 frentes de serviço, tem no mínimo 5 pessoas batendo cabeça ali, o mecânico correndo atrás de uma ferramenta, é o material, ou seja, que não fez um bom planejamento, uma boa preparação, né? Falta equipamentos para movimentação, falta de pessoas, né, para o setup, para a manutenção, falta de planejamento, falta de ferramentas, máquinas sujas, máquinas com folga e assim por diante. Então, são fatores que afetam esse tempo de parada. Quando a gente avalia o conceito, tá, pessoal, de tempo de setup, é importante a gente entender que o tempo de setup é o tempo total, desde o momento, né, da última peça boa de um lote até a primeira peça boa do lote seguinte. Então, embora aqui nós estamos com um exemplo bem voltado para uma área de oficina, então vocês observam o seguinte, a requisição do ferramental, transporte ferramental, desmontagem, montagem, ajuste, inspeção e liberação para produção, o tempo de setup começa desde a requisição até a liberação para produção. Trazendo para os nossos exemplos Vale, né? Eu não, vocês me desculpem, tá, gente? Acabou que eu não interagi com todos, estava em função do tempo, mas acredito que nós estamos aí com o pessoal do Porto Norte, pelotização, enfim, Tem mina. pessoas até da VLI aqui, velhinho. Eita, coisa linda. Daqui a pouco eu vou abrir aqui a câmera, tá? Mas assim, pegando um exemplo que é comum à maioria. Esse exemplo só não é comum à VLI. Mas você pega um transportador de correia, você vai trocar uma correia. Cara, o tempo de setup, a partir do momento que você está rodando com a correia em vazio, até o momento que volta à produção, esse é o tempo de setup. Talvez a troca da correia 36 horas.
mas você pediu um tempo de parada, sei lá, de 54 horas. Então você vê que você tem uma oportunidade considerável aí, tanto no início quanto no fim desse setup, tá? Então por isso que a gente tem que levar em conta o tempo total do setup, que é daí que vem as oportunidades, tá bom? E não fica focado só na atividade. Como podemos reduzir o tempo de setup? Eu vou pegar esse exemplo aqui, tá, pessoal? Eu acho, talvez esses vídeos vocês conhecem de alguns treinamentos nossos internos, mas eles é muito bom. Eu gosto muito desse exemplo da Fórmula 1, que exemplifica bem. Então, o objetivo de reduzir tempo de setup não é apenas obter nível ótimos de estoque, mas principalmente disponibilizar para produção, permitir a flexibilidade dos processos produtivos, que se torna necessário eliminar os desperdícios, e uma análise com base no SRS. Daqui a pouco nós vamos ver o que é esse SRS aí, tá, gente? Então, assim, é você ter um ativo disponível e confiável. Então, essa flexibilidade do ativo estar disponível e confiável. Pegando o exemplo da Fórmula 1, eu vou passar o vídeo aqui, mas se vocês quiserem me interromper depois de cada vídeo, fica à vontade para fazer comentário, tá? Então, vocês imaginam que isso aqui, ó, observe se tem algum desperdício aí, tá, gente? Se tem oportunidade. Isso aqui lá na década de 70, talvez. Da Fórmula 1 deve saber que, se não me engano, eu acho que o recorde agora está 1,7 segundos, não é isso? Quem é fã da Fórmula 1, troca de pneus. Esse aqui vocês vão ver abastecimento junto, tá? Mas eu vou mostrar o vídeo aqui, depois eu gostaria que vocês fizeram um comentário, a diferença do primeiro para o segundo, o que melhorou. Aí o time da Ferrari, eu não vou fazer nenhum comentário não, para mim não influenciar. E aí, gente, eu não vou abrir minha câmera aqui não, porque aí eu queria deixar essa imagem aqui que fica mais fácil para você. Opa, desculpa aí. Fica mais fácil para vocês falarem. E aí, qual que é a diferença, gente, do primeiro para o segundo? Eu vou até deixar mais adiantado, porque eu gosto dessa imagem aqui, ó. Cadê? Um pouco antes, né? Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, o que vocês acham que mudou, né? Se a gente pegar lá da década de 70, essa imagem aqui da Fórmula 1, que eu acredito que esse vídeo aqui com a Ferrari aqui deve ser ali, sei lá, já deve ter um pouco mais de 10 anos. Hoje nós estamos falando aí de só troca de pneus, menos de 2 segundos, né? Mas o que vocês acham que mudou? Então, assim, cada um fala uma coisa aí rapidinho, que tem muita lição aqui, gente, muita. Lembra que isso aqui faz uma conexão direto lá com a estação de Tóquio, né, para eles conseguirem fazer uma grande obra daquela em apenas 3 horas e 25 minutos, a premissa não foi diferente do que a Ferrari pratica aqui. Vamos lá, um por um, eu não estou vendo aí, eu acho que eu vou Mudou abrir a tudo, né, câmera. Emerson? Mudou tudo. Quem está falando aí? Mudou praticamente. É a Amanda. Oi, boa Amanda. noite. Boa noite, Amanda Amanda. Borges. Opa, nossa team leader, técnico líder. Fala aí, Amanda. Isso. Eu acho que você passou esse vídeo aí pra gente também no treinamento, né? Se eu não me engano, acho É que o André verdade. também passou no treinamento que a gente teve de técnico líder. Oi, André.
Tudo E aí, bom? Amanda, tudo jóia? Eu acho que mudou, manteve de um vídeo para o outro só a essência, né? Que é o trabalho em equipe. Mas no segundo vídeo a gente vê esse trabalho em equipe muito bem mais estruturado, né? Todo mundo nas suas posições, cada um sabia, Opa, assim como no filme de Tóquio, exatamente o que iria fazer, né? No momento certo, e já estavam com suas ferramentas e materiais tudo em mão, só aguardando de fato a parada acontecer, né? No primeiro vídeo, o pessoal também estava aguardando também a parada acontecer, mas estava um pouco perdido, né? Não tinha material em mão. A gente vê que tem uma parte do vídeo que eu acho bem emblemática, é interessante, que é o carinha passando o pneu por cima da cabeça do piloto, né? De um lado para o outro. Então, eles sabiam que ia ter uma parada, mas não sabiam de fato o que seria feito, como seria feito, quem iria fazer, né? E aí no segundo perfeito, vídeo não. No segundo vídeo a gente já vê que já está bem mais estruturado. excelente. Fala aí, Thiago. Obrigado, Amanda. Eu acho que o produto deles é o tempo de volta, né? E o foco deles é realmente nisso, né? Assim como eu tive lá na Toyota também, o foco deles é redução de custo de produção, né? É no conta-gotas mesmo, os centavos ali, tudo é contado, aí é nos segundos, né? Porque qualquer perda de tempo de volta ali implica em algum problema lá do resultado esperado mesmo, né? Que é Perfeito. o piloto, né, conseguir uma posição boa, enfim, né? Isso aí. Fazer uma Eu outra coloquei, Belinho. provocação para vocês. Tem alguma. Belinho. Oi, fala aí, velhinho. Não, só Ah, para. o Eu Thiago coloquei também, né? dois vídeos para vocês depois assistirem no chat. Boa. Um sobre o que a Amanda comentou, sobre a questão do trabalho em equipe. Ele mostra um trabalho individual e o trabalho feito em time, né? Com parceria e todo mundo alinhado. E aí o segundo vídeo é o quanto eles são dedicados no treinamento e eles têm disciplina operacional para cumprir o acordo. Perfeito, perfeito. Tá? Vocês dão uma olhadinha depois. Obrigado aí, tá, André. Fala aí, ô Thiago, o outro Thiago, agora o Mascarenhas. Fala aí, velhinho. Boa noite. Fala, Xará. Acho que voltado para o método, né, do SMED, que a gente está conversando bastante, a atividade é a mesma, dá para ver ali que a quantidade de pessoas também é a mesma, mas o timeline e o planejamento para executar é totalmente diferente, né? Acho que o Velhinho tirou o SMED desse vídeo, né? Eles usaram bastante a utilização do tempo e a colocação de cada um na sua posição, né? O planejamento ali foi fundamental para que diminuísse o tempo, utilizando também a melhor maneira possível, né? Acho que Perfeito, ô Thiago. planejamento também foi fundamental aí. Fazer uma pergunta para você e para os demais. Capacitação, vocês acham que fez o diferencial aí? Vocês acham que eles treinaram para fazer nesse tempo que eles conseguiram fazer? Sem dúvidas. Com certeza. Com certeza. Sem Então, dúvida assim, nenhuma. se a gente for observar, pessoal, o que é o SMED, né? Nós vamos falar do SRS, vai ficar mais claro o método. Mas converter o setup interno e externo, ou seja, tudo aquilo que eu posso fazer fora da linha de produção. Então, no cenário anterior, você vê várias coisas, né? Desde capacitação até papéis de responsabilidade não bem definidos, a próprio posicionamento. Você olha para cá, olha a diferença da condição normal e anormal. Aqui deixa claro onde cada um tem que fazer, qual que é a sua função. Você tem até duplicidade, porque se der pau em outro, tá? Cada um tem seu papel. E se a gente for observar, tudo aqui, quando você olha essa situação para essa daqui, você não é só conversão de setup interno e externo, não é só uma padronização em si, é muito mais. Você tem inovação, se a gente pegar hoje, até a fixação dos parafusos, a fixação da roda, hoje é apenas um parafuso no centro. Naquela época eram 4. Então, assim, teve muitas inovações junto, tá? Eu vou dar uma adiantada com o nosso tempo, tá bom? Ô, Vamos Emerson, lá. rapidinho, só para não deixar Oi. de comentar, Milton, rapidinho. Acho que a gente Opa, também fala aí, pode Milton. falar de uma boa preparação, né? A gente acho que não pode esquecer também, Excelente, né? velhinho. Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa capacitação, preparação, os recursos, tudo ali,
na condição esperada, porque quando a gente fala de preparação, eu costumo falar muito isso, é repetitivo, mas eu acho que guarda, né? O recurso está ali, está na quantidade, no tempo, na qualidade esperada, na condição esperada. É isso aí, perfeito, Milton. Pessoal, dando sequência, né? Análise do SRS. Sempre que a gente falar de SRS, é você chegar na frente da atividade e avaliar. Pô, dentro da análise do SRS, quais são as atividades, né, que eu posso eliminar, né? Esta atividade poderia ser eliminada? Eu vou mostrar um case aqui, eu espero que dê tempo. Pô, fantástico. Só aplicando o conceito do SRS, eles reduziram de 3 horas para 0, se a gente for pensar em termos de impactar a linha de produção. Vocês vão ver daqui a pouco. E em relação ao tempo de setup, de 3 para 15 minutos. Essa atividade, né, ela pode ser combinada, ou seja, pode ser feita em paralelo. Essa atividade pode ser reduzida para ser mais eficiente, pode ser simplificada. Então, quando a gente fala do método SRS, é você olhar e ver, dentro daquela atividade, o que pode ser eliminado, o que pode ser combinado, feito em paralelo, o que pode ser reduzido, o que pode ser simplificado. E nós temos também, né, o método passo a passo, né? Quais são as etapas de implementação do SMED? Então, o primeiro passo é identificar as atividades setup, é observar e registrar o setup. Então, o primeiro passo, velhinho, eu quero implantar o SMED, pô, tem um potencial tremendo. Então, vou registrar a condição atual. Aí entra hoje o Vitor está aí falar nisso, Vitor da Excelência, da EO. Hoje meu está conversando mais o Vitor, que nem todas as atividades né, de SMED eu preciso de filmar. Mas aí, pessoal, ponto de atenção, atividades, dependendo do tipo de atividade, é fundamental filmar, principalmente se ela é complexa e tem risco em relação à segurança. Então, se tem risco em relação à segurança, é uma atividade mais complexa, vale muito a pena filmar para registrar a condição ideal, atual. Mas nem todas você precisa, tá? A gente já pode dar sequência ali, só registrar o tempo de setup e tal. Documentar o setup, né? Layout, descrição do processo, registro setup. Quando eu falo registro setup, é registro do passo a passo mesmo da atividade, da condição atual. Para trocar hoje aquele tambor 48 horas. Então, desde o passo a passo lá de colocar o bloqueio até a atividade fim de liberar para a operação, a gente vai registrando todo esse passo a passo. E mais uma vez, se necessário, filmar. Depois só tem um cuidado, né, que eu quero mencionar, a questão de filmar. Analisar as atividades setup, né, entender e questionar cada atividade, fazer análise do SRS, quais são as atividades que podem ser eliminadas, combinada, né, reduzida, simplificada. Né, crítica das operações, fazer uma crítica sobre essas operações, converter as atividades interna em externa. Qual o tipo de setup que eu posso converter interno em externo? O exemplo que eu dei do andame e vários outros, né? Tem vários exemplos. O terceiro passo aí, melhorar as atividades setup interno. Então, não basta só converter o setup interno em externo. Eu posso melhorar ainda mais. Melhorar as atividades setup externo. Executar as operações simultaneamente. Reverter todas as atividades anteriores, melhorando-as. Documentar e padronizar as operações e aplicar o Kaizen. Né? E identificar, se for aí na base, aí nós colocamos, identificar a sobrecarga de Muri, né? Quais são as sobrecargas em relação ao Muri, né? Voltada aí para ergonomia, fadiga, as variações de tempo que está associado ao murar, né? Hora eu faço com tanto tempo, hora com todo, entender o porquê que hora eu faço com tempo, hora eu faço com tempo maior, menor, os desperdícios, que é o muda, né? Que nós conhecemos bem os 7 desperdícios. E aí, pessoal, eu vou dar uma acelerada aqui, porque aqui é só repetindo aquele passo a passo, de uma forma visual aqui, né? Documentar as atividades certas. Tá? Basicamente, o que eu acabei de comentar, todo aquele passo a passo ali, são 8 passos, ok? Então, regras práticas, né, para redução de setup. Conhecimento de conceitos teóricos do SMED são fundamentais para a redução do tempo de setup, principalmente se forem seguidos os princípios relacionados.
Aí são esses 10 princípios aqui, né? Incentivo você a abusar da criatividade, né? Ainda que o objetivo não parece desafiante, mas você pode atingir muito mais. Ou seja, vocês vão ver exemplos aqui fantástico de redução de tempo de setup. Né? Procure mover mãos e menos os pés, ou seja, evita o deslocamento, movimentação, compartilha dispositivo, padroniza atividades. Quando fala padronizar atividade, o que fazer, como fazer, tem que estar claro para o executante capacitado. Evite mexer nas partes básicas da máquina, né, e ferramenta. Simplifique os dispositivos e as atividades. Evite o uso de talhas, ponte rolantes, empilhadeiras, enfim. Requisite, inspeciona com antecedência todos os materiais e ferramentas, ou seja, o cheque com antecedência e aplica o Kaizen. Eu gosto de reforçar o conceito do Kaizen, gente, porque quem fala Kaizen, todo mundo fala melhoria contínua. Hoje foi interessante que eu peguei um táxi aqui, hoje não, acho que foi ontem, eu peguei um táxi e o taxista comentou assim comigo que nós passamos na portaria da Vale, e aí para você passar o crachá agora, ele entrega lá para dentro, né? Eles fizeram uma cordinha, um chicote, então você pega, passa o crachá, não precisa levar o crachá até lá. E aí é bacana, porque não precisa pegar 4, 5 crachá quando o carro está cheio. Aí ele virou e falou assim, ó, isso é o Kaizen da turma aqui. Eu falei, pô, você sabe o que é Kaizen? Como não sei, pô, os caras falam disso o tempo todo. Aí ele falou assim, mas o que é a palavra Kaizen? Eu falei assim, Kai de mudar, Zen para melhor. Então, Kaizen é mudar para melhor. Eita, então tem muitas piorias, não é só melhoria, né? Então, assim, até os taxistas já sabem o que é Kaizen. Isso é bacana. E aí, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Vocês ficam à vontade de me interromper, da troca do alimentador dos viradores lá de Tubarão. Por que eu fiz questão de trazer essa imagem? Igual eu comentei com vocês, igual essa atividade de mais de 200 horas, atividades longas, atividades complexas, atividades que a gente vê que tem muitos riscos em relação à segurança, é fundamental filmar. Então, o primeiro passo é você levantar a condição atual. Você levanta a condição atual filmando mesmo. Mas aí é necessário, tá? Porque assim, tem ambiente, por isso que é importante cheirar o queijo, né? Conhecer a turma, aproximar do executante, né? O próprio gestor fazer esse papel, para ele não achar que você está filmando ali para mandar o cara depois embora. Ver, né, que ele está com ato inseguro e vai subir aquilo ali e vai ser mandado embora. Então, é o primeiro passo, uma vez que definiu que é necessário filmar para levantar, né, o tempo de setup atual, é você fazer um alinhamento com a execução, né, de preferência com o time todo reunido, mostrando o propósito, que o propósito não é só redução do tempo setup, mas melhorar as condições de trabalho, reduzir, quando a gente fala lá do mural e muda, é importante reforçar esse ponto, né, ele entender que através do SMED, o recurso vai estar mais próximo dele. Eu costumo dizer, tá, pessoal, que o executante mesmo, ele prefere bater marreta o dia todo do que ficar no estresse correndo atrás de bloqueio, ferramenta, material. Pode ter certeza disso, tá? Então, e a questão da posição das câmeras. Então, vocês observam, tem que colocar em posições estratégicas. Nesse caso aqui do virador, isso aqui nós estamos falando da troca do alimentador dos viradores de vagões lá do Porto de Tubarão, tá? Então, foi necessário colocar essas duas câmeras aqui em posições estratégicas, tá? Aí, deixa eu até mudar aqui. Pegar os exemplos já aqui. Então, por exemplo, atividade eliminada, né? Lembra lá do SRS? Então, qual tipo de atividade poderia ser eliminada? Aqui foi uma. Então, na troca lá do alimentador, observe o seguinte. Quando eles foram fazer a introdução desse chassi, houve uma interferência. E eles não conseguiram... Está todo mundo me ouvindo, gente? Está ouvindo aí, André? Eu não estou vendo vocês, aí todo mundo silêncio, tá? Fica à vontade de interromper. Então, vocês observam aí o seguinte, que eles perdem um tempo aí considerável aí fazendo essa limpeza, ó. Então, assim, ficou muito claro que nesse caso aqui, uma tipo de atividade que poderia ser eliminada. Então, o que foi feito aqui? Pô, na próxima troca do alimentador, não precisa trocar esse chassi, pintar o chassi completo.
você já traz com o eixo dele aqui, não precisa pintar, então você elimina essa pintura e ele já vem com a folga esperada aqui para ter o encaixe perfeito. Só que eles ganharam mais ou menos 1h30, quase 2 horas aqui, porque não precisou ficar passando na lixadeira, dar um acabamento para ter condições de fazer essa introdução. Outra atividade convertida de interno para externo foi a fabricação de cachorrinho e macaquinho. Vocês vão observar que durante a atividade aqui, eles precisavam sacar, e aí, o que acontece? Eles tiveram que fabricar o macaquinho ali na hora para sacar esse eixo lá do chassi. E aí nós estamos falando aí de mais 1 hora aí perdida aí. Então foi outra atividade, só que nesse caso foi convertido setup interno e externo. Porque se vocês olharem aqui embaixo, onde está com o meu mouse aqui, ó, eles fabricaram esse cachorrinho antes, e aí, ou seja, não precisou fabricar na hora. Então na próxima troca já entrou com essa melhoria, ok? Se a gente pegar uma outra oportunidade, são várias, tá, gente? Aqui eu só trouxe alguns pontos. Então, atividade reduzida na montagem da corrente, né? Se a gente pegar aqui, ó, vocês vão observar que tem sobrecarga, é um serviço pesado, é um serviço de risco, bem braçal, bem manual ali, ó, com uso de ponte, talha, para passar essa corrente, ó. Não está mostrando, mas lá na frente, o camarada está aqui, ó, batendo tifó, tá? Essa corrente aqui, ó, ela está sendo puxada por um mecânico lá na frente com tifó. Então você tem o muri, você tem o murar e você tem o muda. Então você tem desperdício, você tem condições de fadiga, ergonomia, então vários riscos. Então o que foi feito? Eles providenciaram esse bobinador aqui, ó. Reduziu assim 90% do tempo e eliminou os principais riscos. Tiveram também uma atividade de simplificação reduzida, né? Através da padronização da topografia. Só para vocês terem ideia, eram 3 dias só de topografia, com as melhorias. Aqui eu vou acelerar, tá, gente? Se eu ficar falando detalhe, a gente não vai conseguir passar todo o conteúdo. Reduziu aí para 1 dia. Então, no resultado final da troca do alimentador dos viradores, com todas as melhorias, que eu trouxe só algumas aqui, né? Então, no primeiro momento, aí teve a medição, só para vocês entenderem a linha do tempo. Então, foram 3 momentos, 3 trocas de alimentador. Na primeira, para levantar a condição atual, nós estamos falando aí de 276 horas. Da primeira troca para segundo virador, né, de setembro de 2021 para janeiro de 2022, eles conseguiram reduzir 20% na primeira amostragem. Então, observa que não precisa aquela sangria desatada de ter, pode ser a melhoria aos poucos, você não precisa ter nem tudo. Tem alguns exemplos que você consegue ter, que aí a verdadeira troca rápida, né, que você reduz consideravelmente, mas se atividades grandes igual essa aqui, pode ser que venha com a soma de várias melhorias, de várias SMED, é que vai permitir essa redução do tempo. Então caiu aqui 20% para 220 horas, e depois mais 37% aqui, saindo de 220 horas para 120 horas. Então, uma redução aí considerável aí de 57% no tempo, troca do alimentador. Então, qual que é o nosso pensamento básico, tá vendo, pessoal? O que que nós, quando a gente vê uma atividade, a gente pensa, né? A gente tem a parada lá do equipamento e a liberação dele. Então, esse tempo total aí do equipamento, do time, é o que a gente tem em mente. É 36 horas, é 120 horas, é isso que a gente entende como tempo da atividade. Só que nós temos que entender o tempo de equipamento parado é diferente do tempo de trabalho do ser humano. Então, o que que na prática realmente acontece? Acontece isso aqui, ó. Você tem um do time, um tempo total, eu vou chutar um número aqui só para facilitar, né? Sei lá, 120 horas. Só que tanto no início da atividade quanto no final, as atividades que poderiam ser feitas antes do equipamento parar e depois voltar a operar, ela está dentro desse tempo, ou seja, nós temos oportunidade de setup interno que poderia ser convertido em externo.
seja em relação àqueles exemplos que nós vimos do virador e outros. É um andaime que poderia ser montado fora, às vezes eu estou lá trocando uma válvula, eu tenho um bloco manifold, eu estou trocando uma válvula, talvez seria muito mais fácil eu chegar e trocar o conjunto completo, o bloco manifold completo. Isso eu estaria reduzindo meu tempo de setup. E temos atividades, problemas de execução da atividade, que é esse exemplo que eu dei aí da válvula, né? E exemplos que você poderia estar eliminando o muri, o murar e o muda. Então, vocês observam que, de fato, aquilo que está agregando valor é só isso aqui, só isso que está aqui no meiozinho. Mas isso, e a gente poderia estar garantindo a disponibilidade desse ativo, ou seja, em vez de fazer em 120 horas, de repente eu poderia estar reduzindo para 40 horas, se tivesse claro para todo mundo o conceito do SMED e a aplicação. Por isso que a gente tem que ter o foco no processo, porque quando a gente tem o foco no processo, a gente pensa em produtividade, a gente pensa em eliminar o muri, o murar, o muda, você pensa em dar melhores condições de trabalho para o empregado, reduzir os tempos. Agora, quando você está no indicador, o que acontece? Eu tenho 120 horas. Vocês estão me entendendo, né? Quando eu falo foco no indicador, você está preocupado assim, não, eu tenho 120 horas, não importa. Entreguei no tempo, mandei bem pra caramba. Tá bom, você foi aderente ao programado, mas olha a quantidade de oportunidade que você tem internamente. Então, o SMED permite isso, tá, gente? A gente vê dessa forma cada atividade. Aqui eu vou passar rápido qual do tempo, faltando 10 minutos, né, o André? Tem um exemplo aqui de Serra Sul. Eu vou passar só uns cases aqui rapidinho, tá, André? Então, nós temos aqui um exemplo. 8 minutinhos, Emerson, ainda para a gente ter os 10 tá bom. Para perguntas aí, tá bom? Então tá ótimo, obrigado aí, porque eu Acho não tô que hoje vendo. era dia de hora extra, hein? Se a turma quiser, a gente fica, vamos embora. Então, tem esse exemplo de Serra Sul, pessoal, fantástico, só uma observação, depois a gente pode compartilhar o material, o case, fica à vontade, tá? Aqui eu não trouxe detalhe, mas, por exemplo, se alguém quiser qualquer um desses exemplos que eu vou dar, eu não vou passar detalhe por causa do tempo, mas aí depois nos bastidores a gente pode estar enviando. Então, esse é o exemplo aqui da troca da esteira completa, lá do S11D, né, do Truckless lá. Então, o principal problema lá está associado ao quê? Nós temos um problema, né, associado à quebra das emendas da esteira, trinca. Porém, se vocês olharem aqui, já indo aqui para a produtividade, antes era 17 horas para troca só de uma emenda dessa. Agora vocês observam o seguinte, qual foi a proposta? Agora vocês imaginam o seguinte, o tempo todo parava, trocava 1, 2, 3 esteiras, parte dessas esteiras. Com a ação, o Rodrigo Perfeito, se quiser comentar, fica à vontade, tá perfeito, se o Perfeito estiver aí. A ação realizada foi o quê? Imagina uma correia transportadora, como que a gente troca uma correia, né? A gente tem um dispositivo, emenda uma na outra e puxa. Aqui não foi diferente, então eles criaram esse dispositivo, onde, e puxaram, através da correia velha, você puxa a nova. E aí faz essa troca rápida, ou seja, em termos de produtividade, nós saímos aí de 17 horas para 4 horas. Mais uma vez, a evolução aqui. Ganhamos em segurança, eliminação da cinta de arraste da esteira, redução da dificuldade no momento de fechar a esteira. Em relação à qualidade, aumento da periodicidade de troca, né, eliminação de corretiva, porque antes, como trocava por partes, você trocava só aquelas que estavam ruins. Aí, às vezes, nem dava para esperar o ciclo de preventiva, quebrava antes. Agora, quando você troca ela completa, você aumenta esse ciclo de troca, né? Então, o que é melhor? Você ter várias intervenções durante o ano ou ter apenas uma e ela rodar o ano todo? Então, em termos de estabilidade de processo, rendimento operacional, sem dúvida, troca completa. E rápida mesmo, tá, gente? Oi, fala aí, velhinho. Boa noite, turma, tudo bem? Boa. Quem está falando? Ricardo Santos, aqui do Carajás. Opa, fala, Ricardo. Então, muita gente confunde o SMED, né, com problema de confiabilidade, né? Eu acho que tem que estar bem claro isso, né? Por exemplo, a baixa confiabilidade do crawler, né? Que essa esteira aí, ela é um problema de confiabilidade, né? Que a confiabilidade tem que tratar, mas tipo assim, a produtividade dela, ela que é o SMED vai entrar no detalhe, né?
Quanto Ricardo, tempo é que eu troco o excelente, tá? caule? A esteira. Eu troco ela em 10 horas. Eu perco muito produtividade. Então, vamos reduzir ela para 6 horas, entendeu? Vamos ganhar aí 40%, entendeu? A turma confunde Não, muito isso, perfeito. né? Não, e é bom a sua colocação, porque é o exemplo de lá do Trucks, porque nós temos um problema de material, né? Isso aqui, por exemplo, ferro fundido. Aí eles chegaram até fabricação caseira interna, né? E a fabricação na oficina estava durando mais. Só que no final, as esteiras novas aqui chegou à conclusão que mesmo o investimento sendo alto, em termos de confiabilidade, era melhor comprar, se não me engano, eu acho que é da Caterpillar que eles estão comprando. Ou seja, quando você pensa em confiabilidade, quando a gente pensa no material em si, tanto o material quanto o desempenho em si, era muito superior. Mas são dois problemas separados, você falou super bem. Uma é a confiabilidade associada ao tipo de material, o outro é a atividade. Então, a atividade, a oportunidade está lá na execução. E é bacana também, o Ricardo, e aí serve para todos, eu estou vendo uma coisa bacana acontecendo lá no Porto Norte, é que eu estou vendo a confiabilidade e o PCM junto à execução focado também em SMED. Então isso também é bacana, vocês vão ver alguns exemplos que eu vou mostrar daqui a pouco. Obrigado aí, tá, Ricardo? E aí, pessoal, só passando aqui para dar tempo para mostrar alguns exemplos que eu trouxe. Esse aqui, pessoal, é um SMED fantástico, só que se eu fosse passar a apresentação, que é muito longo, mas só para vocês terem ideia que o SMED se aplica para tudo, às vezes a gente pensa só na atividade lá de manutenção, aplica na operação, aplica numa situação mais office. Então, por exemplo, aqui, ó, troca de turno de manutenção, lá no Trucks, o S11D. Nós estamos falando assim, ó, início do turno, saída do sistema, né? Turno anterior, 5h30 da manhã, e o turno seguinte, chegando na área para o primeiro PTS aqui, às 9h17. Aqui está em teste porque está em experimentação, mas olha bem, eles saíram de 9h17, antecipou para 7h40. Olha a redução aqui, considerável aqui. E aqui, pessoal, se alguém tiver interesse, pô, aqui no nosso site, a gente tem uma perda de tempo, velhinho, tremenda, porque assim, no momento que a gente chega até a gente de fato tá na área disponível, começar a trabalhar, cara, é um tempo violento. E tem muita oportunidade no início do turno. Vale a pena, me procura que a gente manda esse case aqui, tá bom? Esse é um exemplo, tá, pessoal? Tá muito. Esse aqui tá bem fresquinho, tá em andamento. É um outro exemplo, os exemplos anteriores de Serra Sul, vou trazer alguns outros exemplos aqui. Esse aqui do Porto Norte. Então, o time lá do PCM, junto com máquinas de pátio, eles levantaram aí 84 oportunidades, e eu já vou direto aqui para o do tempo, nessa daqui, porque eu já falo ganhos em cima. Qual que é a ideia aqui, né? É redução da montagem de andaimes. Ao todo, em qualquer grande parada das máquinas de pátio, é necessário 16 andaimes. O que a turma fez? Pô, velhinho, me questionaram muito, é SMED ou não é? Cara, se você está convertendo setup interno e externo, é SMED na veia. Porque todos esses andaimes aqui, atualmente eles montam com equipamento parado, ou seja, eu parei a máquina de pátio, a turma do andaime entra montando. 16 pontos, pessoal, totalizando 63 horas. Qual que é a proposta? A proposta deles é estar no lugar desses andaimes aqui, o que for possível ser plataforma fixa, vai ser. E o que não for possível, vai ser móvel. Vai reduzir esse tempo aqui, pelo pouco que nós estávamos calculando lá, mais de 80%. Então, assim, é um tempo considerável. O tempo vai ser só onde não é possível colocar plataforma fixa, vai ser as plataformas móveis. É o tempo. Parou, imagina as plataformas móveis, vai estar tudo do ladinho da máquina, parou, é o tempo de empurrar elas e posicionar onde precisa. Então, assim, agora vocês pensam o seguinte, nós estamos falando de 9 pontos, eliminação de 11 pontos de andaime. Agora pega isso e multiplica para 16 máquinas de pátio, para vocês terem ideia aí do tamanho da redução de custo mesmo. Não só redução de custo, mas exposição do homem ao risco, né? Que seja, sei lá, as empresas contratadas, Espiral,
Cada lugar é uma, né? Olha a quantidade de redução de exposição do empregado, né, na montagem e desmontagem de andaime. Então, assim, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de redução de custo. Isso aqui é considerável, tá, pessoal? Ainda não temos esses números. E eu queria mostrar só mais um aqui para fechar. Cadê? Peraí, eu fechei aqui, né? Pegando outro exemplo aqui. O Wilker, do Porto Norte, está por aí? Tô assistindo, doutor. Ô, velhinho, deixa eu ver, mostrar aquele seu, hein? Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, ficou muito... Deixa eu pegar aqui o Will que se mandou aqui rapidinho, tá, o André? Já que a turma falou que vale a pena estender um pouquinho, é importante mostrar isso, que esse é outro exemplo bacana. Passou aí, Emerson. Passei. Aí. Verdinho aí, ó. Mais embaixo. Rapaz, eu tô ceguinho. Não, não é o do maxilar, não, do Wilker. Isso. Aí é pra cima, tá? Pra cima. Rapaz, eu não tô vendo. Aí, o velhinho, aí, ó. 11h41. Ah, desculpa, obrigado. Eu deixei aberto aqui no jeito, tá, gente? Mas naquela hora que eu estava colocando no modo de apresentação, eu acabei fechando sem querer. Eu vou passar rápido, Will, que você pode ficar à vontade, tá? Só por causa que nós já estouramos o tempo. Pessoal, esse aqui é um exemplo muito claro, o quanto que eles aplicaram apenas assim, ó, eu não vou falar nem conversão de setup interno e externo. Quando eles começaram a aplicar a análise do SRS, de cara, eles já aplicaram ali, a primeira etapa é qual atividade pode ser eliminada. Ô Wilco, eu vou te dar a liberdade de você falar, e eu vou passando aqui, tá? Porque eu gostei muito, porque esse aqui é um ganho na veia. Pode falar aí, fica à vontade, tá? Perfeito, pessoal. Boa noite, né? Mais uma vez. Essa atividade, ela era feita antes, né, em média, né? De 3 horas, em média, né? Que é a atividade de troca de lâmina de raspadores com a correia bloqueada, né? A gente tinha um tempo de acionar o eletricista, né? Depois o eletricista chegava na subestação, fazia todo o trâmite de bloqueio, aí a gente executava a atividade, no final tinha que acionar o eletricista de novo, para ele vir desbloquear, e aí esse tempo total estava estimado em média de 3 horas. Só que a atividade em si, ela é executada da mesma forma, tem até um vídeo aí na sequência que ilustra bem, mas a execução da atividade era feita da mesma forma. E, para piorar, a gente ainda estava expondo uma pessoa, né? Como vocês falaram aí, né? Expondo o eletricista ao risco de arco elétrico. Então, a gente buscou aí essa boa prática que já é feita em Carajás, né? Em janeiro, fizemos workshop, em março a gente validou com a Segurança do Trabalho, aqui do SESMIT, né? De São Luís, e aí a gente já tá valendo já nesse mês agora, né? Então, assim, eu vou passar o vídeo, que aí depois você explica melhor para eles, se quiserem falando também, tá, velhinho? Rapidinho, que aí a gente já ganha esse tempo. Atenta a letra corretiva, rotina processo marcador chamando câmera. Segue para a letra corretiva, então, Boa tarde, preciso de um bloqueio aqui no tipo BR1.
Trocar raspador. Gabriel. Positivo, João. Sempre aqui de uma demanda que estamos, vamos seguir para IBR 01. Positivo, na guarda, até o final. Aí, pessoal, a atividade está sendo executada com a correia bloqueada, né? O chute, ele é enclausurado, né? Então, por isso que eu falei, né? Da mesma forma que é feita com a correia bloqueada, também é feita com a correia desbloqueada, né? Que é o que a gente conseguiu validar, né? Um tempo total aí a gente colocou 2 horas, né? Mas tem casos Agora que são até bloqueio, mais. né? Com bloqueio. Agora aí, sem bloqueio. Sem bloqueio elétrico, né? Então, assim, o chute é a mesma coisa, todo enclausurado, com segurança. A atividade é feita da mesma forma, com ela bloqueada e desbloqueada. E aí a gente percebeu esse ganho, né? Como o Emerson falou, a gente aplicou a metodologia RCRS, né? E aí a gente eliminou verdadeiramente aí essa questão do bloqueio, né? Se quiser dar um pause aí, Emerson, que aí é Sim. mais um comentário, divulgação, né? Acho que era válido Então, assim, passar aqui, ó, esse outro aqui, ó. Ok. Você comentar que aqui é significativo, nós estamos falando de 351, né? Isso. A gente tem hoje o nosso parque, ele é composto por 585 ativos raspadores. Em 351, a gente já pode fazer a troca de lâminas com a correia operação, já tem essa concepção de enclausuramento, né? Aí, dos 234 restantes, a gente tem 35% que é mais difícil, que são cabeças móveis e pontas de lança, mas dentro desses 234, a gente tem 151, 65% que a gente pode tornar possível, né? E é o que a gente vai trabalhar até o final do ano. Aí a gente está falando, pessoal, de um ganho econômico na casa de 1,5, né? Por quê? Antes eu era obrigado a trocar as lâminas na parada, porque a próxima parada era daqui 3 meses, né? E o equipamento estava operando. Agora não, eu não perco esses 50%, né? Eu uso a lâmina até o final, né? E aí, falando de novo, né, do ganho de saúde e segurança, né, que é a questão de exposição do eletricista, né? Eu acho que esse aí realmente faz toda a diferença, porque o incidente com arco elétrico ele é bem complicado, né? E tem Basicamente um isso, detalhe, eu acho que um complemento aí, né, o Wilker, é que eles ainda não mensurou, né? Você falou 1,5 o quê? Milhões, velhinho? Só me entender. 1,5 qual foi o ganho? Milhões. A gente hoje tem um orçamento Só de que 5 você milhões. ainda, só um detalhe, tá? Ele não fez isso. Aí vamos deixar foi até uma provocação do Takahashi, eu queria reforçar aqui, tá, Wilker? Se você converter, pega 3 horas, multiplica por 300, eu vou fazer continha de padeiro. Pega 3 horas, multiplica por 351. Você vai ter o número de horas. Convertido isso em produção, olha o ganho potencial. Quando você pega o que nós deixamos de produzir e o valor disso aí em reais, em dinheiro, entendeu? E fora o que você colocou muito bem. Você tirou um homem, né, uma pessoa, na verdade são 2 eletricistas ou é um? São 2, só andam de 2. Então, 2 executantes que estavam ali em risco, subestação, sistema, enfim. Eu vou aproveitar para a gente finalizar aqui. Queria complementar mais um pouco, Wilker? Fica à vontade aí, que eu queria fechar em cima desse, que esse aí está fantástico. Pessoal, se a gente for continuar aqui, a gente vai a noite toda, mas eu queria pegar esse exemplo, porque se a gente pegar esses médios, olha bem, a única coisa que os caras fizeram, não desmerecendo, pelo amor de Deus, tá, Wilker? Simplesmente assim, pô, para que eu tô colocando bloqueio sem clausurar todo seguro? E aí, mais uma vez, replicar boas práticas. Pô, se o pessoal lá em Carajás está fazendo, por que aqui no Porto Norte a gente para? Nós estamos falando de 351 pontos que a gente estava parando e trocando. Mas o método faz a gente pensar fora da caixa. Você pensa assim, qual que são as atividades que podem ser eliminadas, né? Quais são as atividades que podem ser reduzidas, que podem ser combinadas, que podem ser simplificadas, né? Então, é onde eu quero chegar.
através do método fica muito mais fácil. Pessoal, desculpa aí, estendi aí o prazo, né? Mas fique à vontade aí fazer perguntas e tudo. Ótimo, Emerson. Muito, muito obrigada, viu? Ah, para tirar essa foto tem que mandar todo mundo abrir a câmera. Isso. Pessoal, para sair essa foto, eu sei que vocês tiver de pijama aí já, mas assim, vai ter que sair. Eu não sei se vai caber todo mundo, né? Conforme for, a gente vai ter que trocar a cena. Não, mas vamos lá, vai todo mundo aí, abra a câmera, Cadê? mesmo que não cabe todo mundo, vamos lá. Não, ele vai Ô, aumentando. velhinho. Ó, agora eu posso falar, ó, Manuel, A gente Léo, nunca encheu esse Romildo, auditório, cadê? viu, Emerson? Caraca, nós vamos encher hoje, enquanto todo Peraí, mundo abrir a peraí, câmera deixa eu aí, ó. botar- Agora eu junto posso aí. falar quem tá aqui, porque eu não tava vendo, tá, gente? Desculpa aí, ó. Tô deitado no sofá aqui. Caraca, Geizinha, Rodrigo. Manutenção de carregamento em peso. Ó, Não gente, até vocês não viram, mas até o Romildo, que saiu da Vale, que tá na outra empresa, tá aqui, ó. Muito bom. Leonardo, pelotização também peso, pô, Olha, legal. tem Oi, tem velhinho, uma beleza, cadeira. né? Não tem mais nenhuma Bom, cadeira, velho. gente. Não Posso tem, bater a ô foto? Beth, não tem outro formato que eu boa possa noite. aumentar? Boa noite, velhinho. Bom te Não, ver, hein? tem alguém que tá com a Beleza. câmera aberta e Boa não tá noite. aparecendo? Vou passar aqui no área aqui. Ah, tá aqui, eu tô aqui. Tá aí, né?